Olá, hoje o nosso programa estará recebendo Alexandre Gracioso, vice-presidente da ESPM, que me contou aqui a evolução da faculdade nesses últimos anos. E eu conheço essa faculdade faz tempo. Eles chegaram num ponto absolutamente extraordinário, a ponto de formar professores e alunos em benefício da empregabilidade que hoje vai até os 74, 75 anos de idade. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um enorme prazer de receber aqui em nossos estúdios Alexandre Gracioso, vice-presidente da grande ESPM. Alexandre, obrigado por ter vindo até Alphaville para bater um papo comigo, viu? Décio, o prazer é meu, prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você, falar um pouco da escola, da nossa trajetória, dos nossos planos, é sempre uma alegria. Maravilha. A escola foi fundada em 1951, não é isso? 1951, 27 de outubro de 1951. Por publicitários. Para ensinar alguns jovens a saber o que era propaganda. Era o início da propaganda no Brasil. Era uma profissão nascente, e não tinha nenhuma escola de publicidade no Brasil. A faculdade que eu fiz da minha época, né? Fiz o primário, admissão, olha só, depois o científico, aí fiz a faculdade e fiz um ou outro curso que a gente fazia lá. Mudou completamente. Hoje você tem o que chamam de lifelong learning, é o aprendizado para toda a vida. Para toda a vida, né? Isso. Me fala um pouquinho da diferença do que vocês faziam um tempo atrás e esse lifelong learning, que é aprendizado para toda a vida, são cursos. E se você mudar de profissão, teve alguma dificuldade, você vai e faz uma especialização na faculdade, ou seja, uma coisa absolutamente fantástica, né? Me fala um pouquinho sobre isso para a gente entender. Pode começar pela escola, mesmo depois você chega até aí. Vamos lá. Então tá bom. Como você falou, a gente foi fundado em 1951 por publicitários e na época não éramos nem uma faculdade. Nós nos tornamos uma faculdade em 1974. O curso inicialmente era de 1 ano, depois de 2 anos. O meu pai, ele fez parte da segunda turma. E num curso de 1 ano, quando ele começou a trabalhar como publicitário. O grande Francisco Gracioso, inesquecível. Obrigado. Ele fez a escola, né? Fez o que colaborou, a gestão dele. Quantos anos ele ficou lá? Ele ficou como presidente 27 anos, ele já dava aula antes. 27 anos como presidente da escola. Uma pessoa de visão, mas vamos lá. Foi uma longa gestão. E ele não era publicitário, ele tinha feito administração, trabalhou como administrador na Antártica. Na Antártica, na época, até tinha fazendas de café. Ele supervisionava fazendas de café da Antártica. Mas em algum momento ele mudou para publicidade, fez a SPM, o curso naquela época era de 1 ano. Depois foi um curso de 2 anos. Depois, em 74, já com o Otto Scherbe como presidente, nós nos cadastramos como faculdade. Aí um curso de 4 anos reconhecido pelo MEC. Durante os próximos 16 anos, até 1990, a gente ofereceu somente curso de publicidade, graduação em publicidade. No início da década de 80, a gente começou a oferecer curso de pós-graduação em marketing. Em 1990 veio o curso de graduação em administração. E com isso também começaram a surgir as pós-graduações em negócios. E de 2004 para cá, vieram todos os outros cursos. Hoje a gente tem 9 cursos. Publicidade, claro, administração. De 1990 já é um curso com uma tradição bem longa. Mas depois veio design, depois de design veio relações internacionais, depois veio jornalismo, depois de jornalismo veio sistemas de informação, ciências sociais, cinema e audiovisual e agora mais recentemente direito. Isso tudo de graduação. O direito voltado para marketing. Voltado para propriedade intelectual, a economia da comunicação, a economia criativa. Então todos os nossos cursos... Fazia falta especialistas nessa área, né? Faz ainda. A primeira turma vai se formar daqui 4 anos e meio.
Mas todos os nossos cursos têm esse diferencial do marketing, do negócio, da comunicação, da criatividade. É o DNA da escola, né? É o DNA da escola. E como isso se conecta com o lifelong learning? A escola veio se ampliando as áreas de conhecimento que ela está. Com isso, a gente também veio ampliando os nossos cursos de pós-graduação e de educação continuada. Veja, hoje, quem entra na faculdade, quem entra na SPM, tem em média 17, 18 anos. Essas pessoas, esses jovens, vão como geração, acho que essa é uma diferença muito grande em relação à nossa situação atual. Como geração, esses jovens que hoje têm 17, 18 anos vão passar dos 100. Então vai ser uma quantidade de pessoas muito maior, com essa longevidade. E como vai ser o mundo daqui a 80, 90, 100 anos? Não sabemos. A gente não sabe daqui a 5. Na verdade, não sabe. Como que nós, uma pessoa que hoje tem 17 anos, vai fazer uma graduação em administração ou qualquer outra carreira, em propaganda, em arquitetura, vai se manter relevante para a sociedade, vai continuar trabalhando por 60, 70, 80 anos. Tem que continuar aprendendo. A gente tem que aprender para a vida toda, aprender coisas novas, aprender coisas diferentes, se desafiar, continuar se desenvolvendo. Eu te falei, na época a pessoa fazia faculdade e acabou, né? Estou formado em qualquer profissão, Sim. Não só publicidade, como engenheiro, advogado e tal. Fazia um ou outro curso. Nesse pensamento estratégico de viver, trabalhar até 74, 75 anos, sei lá, essa nova geração que vem, é preciso mesmo, é necessário para aprimorar a carreira fazer cursos de especialização, não é isso? Sim, sim. E muito provavelmente quem tiver a oportunidade vai fazer uma pós-graduação mais longa. Mas hoje não é só esse formato também. A gente tem cursos mais curtos, a gente tem cursos totalmente à distância, a gente tem imersões presenciais rápidas. Eu acabei de fazer um curso de liderança de 3 dias. Uma imersão de 3 dias, 12 horas por dia. Vai ter mais 3 dias em julho, mais 12 horas por dia. Uma especialização para pessoas que já têm algum tempo de carreira. Então hoje a gente tem muitos formatos. O que não pode é ficar parado. Tem que estar update sempre, né? Sempre antenado, sempre sabendo o que está acontecendo. O que não pode é ficar parado. E daqui, quer dizer, a ESPM pensou nisso já. Foi a escola mais antiga, né? Formação em propaganda e tal. Sim. Hoje pensa no pós-carreira. Pessoal com 50 anos tem imagina, uma oportunidade numa multinacional, uma coisa assim, diferente. Pode fazer uma especialização naquela área que ele está trabalhando, né? Pode fazer. A gente tem, nosso estudante de pós-graduação tem alguns perfis diferentes. Um perfil, a pessoa quer fazer uma especialização na área em que já está, porque precisa de um conhecimento adicional, quer se aprofundar, quer acelerar sua carreira. Então esse é um perfil de estudante de pós-graduação. Estou, por exemplo, na área de gestão de produtos, gestão de marketing, gestão de comunicação e quero me aprofundar. Ótimo. Nós temos muitos estudantes que querem mudar de área. Então, uma pessoa que vem de uma área mais técnica, por exemplo, e quer ir para uma área de negócio, quer ir para uma área de marketing, de inovação, esse é um outro perfil. A gente também tem pessoas que querem começar a empreender. A gente tem um curso muito interessante voltado de pós-graduação, voltado para a abertura de empresas. Então, a pessoa quer desenvolver um projeto empreendedor, quer mudar totalmente a trajetória profissional. Então a gente tem diversos perfis que procuram nossa pós-graduação. É impressionante, né? Ou seja, mesmo o pós-graduação tem as especializações em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de curso que vocês tenham no portfólio lá, para que ele possa aprimorar para sempre novos desafios. Acho que as empresas têm isso, né? Nessa evolução do mundo, de repente, um determinado executivo tem um novo desafio, uma nova área, um novo produto que foi lançado, sabe-se lá o quê, daqui para frente. Ele pode se especializar nessa nova área, mesmo já tendo feito pós-graduação, tendo feito a faculdade, essas coisas todas. A pessoa precisa. A pessoa precisa disso. É uma necessidade, desse mundo de hoje. O mundo muda muito rapidamente. As pessoas precisam continuar
a se desenvolver, a conhecer coisas novas. É cada vez mais necessário. É. Me fala um pouquinho sobre investimentos. E, uma ideia geral. Vocês devem investir muito em pesquisa, em outras áreas, para poder chegar no ponto que chegaram, né? Me fala um pouquinho de números, se você puder me passar, e nas áreas que vocês mais investem, para a gente entender o tamanho da escola. A área que a gente mais investe... Bom, primeiro, números. Hoje a escola tem algo como 6 mil estudantes de graduação, entre São Paulo, Rio e Porto Alegre, que é onde nós temos sede, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre. A maior escola é São Paulo, pelo tamanho da cidade. São 2 sedes em São Paulo, né? Oi? Em São Paulo, 2 sedes. 2 sedes. Ambas na Vila Mariana, uma na Rua Álvaro Alvim e outra na Rua Joaquim Távora. No Rio de Janeiro, a gente está na Glória, na Ladeira da Glória, a gente mudou para lá há pouco tempo. E em Porto Alegre... Um prédio histórico maravilhoso. Prédio histórico maravilhoso, maravilhoso mesmo. E em Porto Alegre, a gente está na Rua Guilherme Michel, a gente comprou um prédio na Rua Padre Chagas, que é uma região mais central, mas esse ainda não está funcionando, o que está funcionando é da Guilherme Michel. E de pós-graduação, a gente tem operação... Quando eu falo pós-graduação, queria esclarecer para quem está nos acompanhando, que eu estou falando de cursos mais longos, mas também cursos muito rápidos. Cursos de alguns dias, poucas horas, às vezes totalmente online. Tudo isso que pode fazer, tudo isso vai depois de uma graduação normal, né? E para alguns não precisa nem diploma de graduação. Para um curso rápido de uma semana, por exemplo, é um curso livre. A gente tem mais ou menos 550 cursos livres acontecendo por ano, nas mais diversas Que evolução, né? Estou aqui pensando, que evolução teve a faculdade. Da época que eu fiz os 4 anos, eu já me considerava formado, máximo, pronto para a minha carreira. Hoje é bem diferente. Qualquer curso, mesmo a pessoa não sendo formada, tem um curso que ele quer fazer de especialização, vai lá. Um curso curto, sim. Curso curto. Daí, esses cursos curtos... de formação contínua, né? Formação continuada. Esses cursos curtos, alguns milhares de estudantes passam por eles por ano. A gente tem uma pós-graduação EAD, totalmente EAD, bem robusta, que está aí com seus 3 mil estudantes. A gente tem uma pós-graduação presencial híbrida, que também tem uns 2, 3 mil estudantes. Então, a escola como um todo deve ter por volta aí dos seus 10, 11 mil estudantes. Puxa vida. Para nós é um bom tamanho, a gente é uma escola focada, né? Para nós é um bom tamanho. E onde a gente mais investe? Pessoas. Pessoas é o principal investimento da escola. E depois de pessoas, tecnologia e infraestrutura. Pesquisas também? Pesquisa também. Quando eu falo pessoas, eu estou falando também dos pesquisadores, né? Pesquisadores. É o principal investimento da escola. Só me confirma, vocês investem mais ou menos 20 milhões por ano em pesquisa. É isso? Sim. Sim. Ou seja, é acreditar muito no taco, né? Ou seja, mesmo com todo o conhecimento técnico que vocês têm para ensinar pessoas, ainda continuam fazendo pesquisa? Precisa. Para descobrirem o mundo está mudando, né? Pois é, para descobrirem até que a pessoa nesse planeta, nesse momento que nós estamos vivendo, nunca sabe tudo, sempre está disposta a aprender, mesmo porque vai viver até mais tarde, vai trabalhar até mais tarde do que as gerações anteriores, né? Antigamente a pessoa se aposentava com 50 anos, alguma coisa assim. É o desafio da longevidade. 70, e daqui para frente a longevidade. Mas, por favor, pode continuar. Vocês fazem essa educação continuada. Sim. Né? Isso está gerando sucesso. As pessoas estão adorando. Quer dizer, além de rentabilidade para a escola, é um novo business, né? Mas super necessário. As pessoas estão aparecendo e fazendo, né? É muito necessário. O nosso principal indicador de sucesso, claro, a questão financeira a gente se mantém bem, mas o nosso principal indicador de sucesso é o quanto a gente contribui para a vida profissional das pessoas. Né? É uma escola fundada por profissionais para a contribuição principalmente com a trajetória profissional. E a gente vê que os nossos estudantes de graduação têm elevadíssima empregabilidade. Os estudantes de pós-graduação, eles têm o que a gente chama de
mobilidade. Eles mudam de carreira, eles têm uma ascensão mais rápida, eles abrem uma empresa. Então, essa é a nossa principal contribuição para essas pessoas. E hoje muita gente está fazendo isso, e a escola acompanhando, né? A escola acompanhando. Olha, Alexandre, quando a conversa é boa, a gente tem 2 blocos de 15 minutos, parece que foi 5 minutos no primeiro bloco, é verdade. Mas já passaram os 15, então no segundo bloco eu queria ouvir mais da escola e também saber algumas coisas de pesquisas que vocês têm, de citações entre os melhores estudantes do Brasil. Vocês têm algumas coisas, por exemplo, como índice de satisfação, essas coisas todas, eu queria saber para a gente complementar a nossa entrevista. Então, acompanha aqui Alexandre Gracioso, que está dando uma ótima entrevista, uma ótima conversa, vice-presidente da ESPM, na minha opinião, a melhor faculdade do Brasil. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com o Alexandre Gracioso, vice-presidente da ESPM. Alexandre, é uma faculdade extraordinária, né? Quantos anos tem? Já a gente falou no início? Mais de 60? 51 tem 72 anos. 72 anos. Dando aulas. Agora, como é que vocês capacitam os professores para ensinar mais? Como é que se aprende? Eu vou lá, como é que eu aprendo? Como é que vocês ensinam? Legal, acho que essa pergunta é ótima, Décio. Queria contar para os nossos espectadores, quem está acompanhando, que hoje existe um campo de conhecimento chamado ciência da aprendizagem. Ciência da aprendizagem que teve uma aceleração rápida a partir da década de 1990, com novas técnicas de mapeamento cerebral. Então, por exemplo, tomografia computadorizada, né, a melhoria da tecnologia da tomografia, a tomografia do cérebro, o que eles chamam de tomografia funcional, que é como o sangue, para onde o sangue vai no cérebro, dependendo de como a pessoa está se comportando naquele momento, se ela está com a atenção mais focada, se ela está com a atenção mais relaxada, se ela está fazendo uma atividade que exige pensamento analítico, pensamento matemático, pensamento criativo. Hoje a gente consegue mapear o cérebro em funcionamento nessas situações. E com essas possibilidades, profissionais, pesquisadores de vários campos do conhecimento, da neurociência, mas também da psicologia, da educação, enfim, se juntaram para entender melhor como acontece a aprendizagem no ser humano. E nos passou nessa década de 90, que foi chamada nos Estados Unidos como a década do cérebro. E nos últimos 20, 30 anos, é bem recente, a gente fala últimos 20, 30 anos, parece, né? Nosso estudante tem 18 da graduação, mas é ontem, né? Para desenvolvimento da ciência, é ontem. Nossa, e como desenvolveu, né? Como desenvolveu. Os últimos 20 anos, a gente vem acompanhando um grande número de publicações sobre como o ser humano aprende e como nós podemos desenvolver aulas, que hoje em dia eu chamo de experiência de aprendizagem, não chamo mais de aula. Como nós desenvolvemos experiências de aprendizagem que facilitem o aprendizado. Chegaram nesse ponto. Cientificamente. Cientificamente. Então me fala um pouco disso. Nós temos na escola o que a gente chama de plano diretor acadêmico, é um plano estratégico acadêmico que orienta o nosso desenvolvimento. Faz parte desse norte, desse rumo, transformar o papel da professora, do professor, num papel muito mais de tutoria, orientação e auxílio para que o estudante construa o seu desenvolvimento, construa o seu caminho. O estudante é sempre demandado a demonstrar proatividade. A pessoa tem que se engajar. O nosso curso é muito demandante nesse sentido. A pessoa tem que se engajar. Vocês treinam os professores preparados para essa demanda? Para essas demandas. Para engajar os estudantes
na aprendizagem. primeira Porque regra. a gente aprende naquilo que a gente se engaja. Eu quero aprender a tocar piano, e eu sou pianista, eu tenho que praticar. Não tem mágica, não tem milagre. Se eu quero aprender uma coisa, eu tenho que me engajar. Então, os professores, as professoras, são capacitadas em técnicas para engajar os estudantes. A gente precisa desse De engajamento. onde vocês tiraram essas técnicas? Como é que vocês preparam os professores? De onde vem esse aprendizado de vocês para preparar os professores? Olha, eu acho que esse é um diferencial importante nosso. A gente acompanha muito pesquisa que é feita, né, no Brasil, no exterior. Nós traduzimos essa pesquisa para a nossa realidade interna. Nós temos um grupo de professores, um grupo de profissionais nossos, que faz pesquisa dentro de casa para traduzir tudo isso que está sendo publicado no mundo para a nossa realidade interna e levar isso para o nosso corpo docente, o que a gente chama de núcleo de inovação pedagógica. Impressionante. Nós temos Chega a evolução. uma diretoria de sucesso do estudante e do professor. Essa diretoria de sucesso trabalha constantemente com o nosso corpo docente, por meio desse núcleo de inovação pedagógica, para capacitar nossos professores a serem mais produtivos, mais eficazes na sala de aula. Para benefício do aluno. Do aluno. O que interessa é a aprendizagem. Nós existimos para ajudar as pessoas a aprender, essa é a nossa missão. Porque na minha época a pessoa entrava na faculdade porque o pai queria, não, eu vou ser médico porque minha mãe quer, ou eu vou ser publicitário porque eu quero, ou porque alguém quer, ou engenheiro, essas coisas todas. Hoje os professores têm aulas para dar melhor experiência e aula para os alunos. É uma evolução extraordinária. E tudo isso muito ancorado no que eu falei, nessa ciência da aprendizagem, né? Então, acho que esse é um diferencial importante da escola. A gente vem investindo nesse caminho já faz 10, 15 anos. E hoje a gente tem uma cultura realmente voltada para a aprendizagem. Como é que vocês fazem esse treinamento dos professores? Como é que funciona? Olha, de várias formas. A gente participa de uma rede, uma forma bem interessante que eu considero. Nós participamos de uma rede, um consórcio com mais 50 ou 60 das melhores faculdades e universidades brasileiras, que é um consórcio de formação. Então, esse consórcio de formação, todo ano, cada uma dessas 50, 60 escolas manda alguns professores para um curso de formação de umas 2 semanas. Esses professores voltam e replicam dentro da escola. Então, essa é uma forma. Outra forma, nós oferecemos algumas centenas de horas de formação todo ano para o nosso corpo docente. Todo ano. Isso aí, um esforço interno nosso. Nós oferecemos algumas centenas de horas de formação todo ano para os professores. É fundamental, né? É claro que ninguém faz tudo, né? Porque é muito tempo. É muito tempo. Mas as pessoas fazem bastante. Né? E alguns temas se repetem, por exemplo, uso de tecnologia em sala de aula é um tema que as pessoas gostam. Uso de estudos de caso como recurso de aprendizagem, as pessoas gostam bastante. Então a gente oferece muitas horas de treinamento. A gente também oferece um acompanhamento mais individualizado. Uma professora tem alguma dificuldade de como desenvolver alguma coisa específica, esse núcleo de inovação pedagógica consegue acompanhar de forma mais focada, mais individualizada. Ou seja, se o aluno tiver alguma dificuldade, eles estão completamente preparados para deixá-lo mais à vontade e acompanhar as aulas com mais propriedade, não é isso? Sim. Eles são treinados para ensinar. Para isso, exatamente. Para ajudar a pessoa a aprender. Isso é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. É o ano inteiro. Olha a preocupação de uma faculdade de ponta, né? Então, isso é muito importante. E acho que outro diferencial importante nosso é como nós introduzimos no nosso currículo o que a gente chama de competências para o século XXI. Então, de um lado, os professores estão sendo capacitadas. Do outro lado, a gente tem que inovar no currículo, a gente tem que inovar naquilo que a gente quer que o nosso estudante desenvolva. E hoje, com inteligência artificial, o perfil das habilidades necessárias mudou muito. Quando eu me formei,
já era muito saber fazer uma planilha. Eu me formei lá em 1990. Um estudante que soubesse fazer uma planilha de Excel já se destacava. Hoje em dia, o mundo, a régua está mais... Me dá alguns exemplos, mais em cima. por exemplo. Um exemplo que eu gosto muito, que eu converso com os meus estudantes, é o seguinte. Algumas expectativas que as empresas tinham de que a pessoa viesse a desenvolver habilidades de liderança, de relacionamento, de participação, de mobilização, de articulação ao longo da carreira, que você se formou, você não desenvolveu muita coisa nesse sentido, mas quando você estiver sendo promovida, por exemplo, isso lá atrás, tá? A gerente daqui a 5, 6 anos, aí se espera que você tenha desenvolvido algumas dessas competências. Hoje em dia, nossas estagiárias, nossos estagiários estão conduzindo times de trabalho. As empresas já esperam que eles tenham essas habilidades. É uma necessidade de mercado. É uma necessidade de mercado. Esse mundo moderno que nós estamos vivendo. É uma necessidade de mercado. Então, a gente tem que ajudar nossos estudantes a desenvolver essas habilidades que a gente chama muito de soft skills, mas não é só liderança, é comunicação, é apresentação de ideias de forma assertiva, é venda de projetos, é liderança multicultural, enfim, é capacidade de lidar com a máquina também. Hoje em dia, nos Estados Unidos, onde tudo é maior, né? Eles estão pagando algo como $350 mil pelos que eles chamam de engenheiro de prompt, que é você saber se relacionar com inteligência artificial. A gente vai dar engenharia de prompt na SPM, a começar por esse segundo semestre. Então a gente tem que ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades, os soft skills, relacionamento com inteligência artificial, relacionamento com os outros, liderança, e tudo isso a gente faz em todos os nossos cursos. A nossa versão mais nova de matriz, que é de 2020, prevê o desenvolvimento dessas habilidades. Fantástico. Com toda essa evolução ao longo dos anos, qual é o índice de empregabilidade dos alunos da escola, hein? Consistentemente entre 85% e 90%. 90%? 90%. Agora, meu Deus, o número olha só... aí a garotada daqui da região, de Alphaville, Aldeia da Serra, Grande Aviana, ESPM. A gente nós recebemos muita gente aqui de Alphaville. Que bom, são ótimos alunos. E os 85%, 90% é um sucesso, mas principalmente é o maior sucesso ainda porque é na área de interesse da pessoa. A Forbes já disse que entre os CMOs, os diretores de marketing do Brasil, os melhores são formados na SPM. É isso mesmo? A gente ficou muito feliz de ver que, eu não lembro, era algo como um terço ou mais, até 40% dos CMOs brasileiras vêm da SPM. Era um percentual muito expressivo. E o índice de satisfação dos alunos quanto é que chega? Olha, a gente acompanha isso, nós temos uma ouvidoria, inclusive, para atender qualquer tipo de reclamação. E a gente tem também o NPS, né, o Net Promoter Score, consistentemente aí na casa dos 80%, 90%, enfim. A gente tem um índice de satisfação bem elevado, a gente acompanha, a gente leva muito a sério isso nessas ferramentas. E outro número que eu ouvi, queria que você confirmasse ou não, em cada 10 diretores de marketing do mercado, 6 são formados pela SPM. Por aí. Ó, gente, vocês que estão em dúvida em que faculdade fazer, essa faculdade é impressionante em que ponto vocês chegaram para atingir, né, esses números. Né? O índice de satisfação, 84%, 90%, é uma coisa absolutamente fantástica. Né? Lembrando que... Pensa que na minha época eu saía da faculdade, mas que faculdade? Eu não aprendi nada. Lembrando que um relacionamento com a faculdade é um relacionamento de 4 anos, né, na graduação, 1 ano e meio a 2 na pós-graduação. Então, esses relacionamentos longos, eu brinco que eles tendem ao desgaste, né? Um relacionamento que você está no mesmo lugar por 4 anos, enfim, você pode acumular alguma frustração.
E a gente tem muita alegria em perceber que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho com esses jovens, né? Alexandre, a tua entrevista aqui foi brilhante. Eu já conheço a SPM há muitos anos, né? Eu sempre tive uma ótima impressão, mas estou vendo que vocês chegaram num ponto fantástico, né? Muita gente, o índice de empregabilidade, que é o mais importante, a maior preocupação dos pais, Sim, é altíssimo. é isso, né? mesmo. Perto de outras faculdades. Como é que faz? Você poderia fazer um convite para o pessoal da região? Quem quiser conhecer de perto tudo isso, os pais ou alunos, você poderia dizer para eles como faz, quem procura? Claro. E se pode fazer isso? Claro, a gente recebe todo mundo. É um prazer receber os jovens interessados em conhecer a escola. Eu acho que a melhor forma de vocês, né, você jovem que está decidindo por uma faculdade, você tem que conhecer. Se veja naquele espaço, conheça os estudantes, conheça quem vão ser seus colegas. Então, para ir conhecer a escola, ou você pode ir para o intermédio da sua escola de ensino médio, muitas escolas de ensino médio levam grupos para nos conhecer, ou no nosso site, spm.br, Vamos por embaixo. tem lá o link para agendar uma visita. E Você tem o pessoal preparado para mostrar tudo isso? Para preparar tudo isso. Os pais devem também acompanhar, né? Muitas vezes, quando é uma visita agendada, sim. Quando é por intermédio da escola, aí vai só o grupo. Mas quando é uma visita agendada, os pais acompanham, muitas vezes acompanham sim. A gente recebe com maior prazer, com alegria. E a gente também tem alguns eventos. Por exemplo, a gente tem um evento que acontece num sábado, que você pode ter a experiência de uma aula na SPM, você vai conhecer pessoas que trabalham, por exemplo, na nossa agência de publicidade, no nosso núcleo de jornalismo, na nossa nossa empresa de consultoria que chama SPM Júnior. Então, nesses eventos de sábado também, você tem a experiência de ser uma aluna nossa, um aluno nosso passa lá algumas horas conosco, é recebido pelo grupo. Que fantástico, né? Alexandre, lamentavelmente o nosso tempo terminou, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu me considerava um bom conhecedor da SPM, mas talvez que há muito tempo eu não sabia de tantos detalhes que vocês têm. Está na hora de divulgar, chamar a imprensa e falar isso, todos esses detalhes, porque é uma coisa absolutamente fora do normal. Eu considero a melhor faculdade do Brasil, na minha opinião, né? Principalmente por tudo que você está fazendo. Alexandre, obrigado por ter vindo. Décio, obrigado, agradeço demais esse tempo. Obrigado pela presença, boa sorte. Obrigado. Sou fã da SPM e seu fã, como fui fã do seu pai também. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a quem nos acompanhou. Esse foi Alexandre Gracioso, vice-presidente da ESPM, que deu um show de entrevista aqui no nosso Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.